preto? Ah, não, gente. Ah, não. É eu que tô sem gravação, tá? E todo mundo tem que estar aí mostrando a cara, hein? Só eu que não vou ficar hoje. Eu não conheço essas mulheres noturnas, um naipe dessa, porque de manhã nós somos mendiga, fora uma crossfiteira que tem aí, sabe? Essa fora Mas de Quem é manhã nós fica crossfiteira? é a Joyce. Ah, é? É, de manhã nós fica enrolada nas nossas conversas. Gente, eu acho que tá tudo certo aqui. Deixa eu só conferir aqui o aplicativo de gravação pra gente começar, tá? Ok. É, bem, ele tá gravando, tá tudo certo. Então, o problema é que ele vai gravar a minha tela. Deixa eu pensar num jeito pra ficar bom. É isso, eu não vou olhar pra tela de vocês, eu vou olhar só pra minha tela. Caso alguma coisa que eu estiver fazendo não bater com a realidade, tipo, Iago, professor, você não tá falando o que tá escrito. Aí vocês me avisam, porque eu não vou ficar olhando para nossa conversa do meeting, tá? Tá bom. Beleza, então. Gente, então vamos começar nossa aula. Boa noite. Lembrando que daqui a uma hora o meeting fecha a janela, a gente vai ter que religar a chamada, porque é assim, mas tudo bem. Eu na aulinha passada a gente começou a fazer essa redação aqui, certo? A gente estava fazendo o quê? Analisando ela e vendo, marcando, né, onde é que estava. Deixa eu ver se é isso mesmo. Onde é que estava cada das coisas que a gente tinha que identificar de acordo com o nosso modelinho, né? Daí eu deixei um pronto aqui para a gente analisar mais tarde. Mas aí como eu estou começando essa gravação do zero, eu não vou terminar aquela redação que a gente começou, tá? Eu vou mostrar outra redação, tá? Para vocês. A gente vai fazer ela junta, entender ela junta, como é que funciona cada parte dela, tá? Coloquei as legendas aqui, o argumento, tudo bonitinho. A gente vai conseguir visualizar exatamente o que que a gente está procurando, tá? Numa boa redação. Tá? Essa daqui já está mais adaptada a Sesgram Hill, que são 35 linhas máximas, 30 linhas completas no mínimo, certo? Lembrando que uma linha inteira de enrolação pode tirar o corretor do sério, se ele quiser, ele vai te punir por isso, tá bom? É, então vamos lá, gente. Isso aqui é um. Eu só esqueci de colocar a. Vamos colocar aqui problemas. A temática, né? Eu só não botei a temática. Opa, peraí só um minuto. Só um minuto que abriu aqui uma coisa que não devia abrir. Pronto. Então, a temática dessa nossa redação vai ser é, bem, bem-estar dos funcionários no no ambiente de trabalho, tá? Bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho. Como isso aqui vai ser uma simulação de uma redação da Sesgram Hill, vamos pensar junto aqui comigo. Já que eu não coloquei essa temática, a gente pode colocar juntos, porque a gente já, como se diz, treina, né? Então, como seria uma pergunta, né? Uma afirmação, uma questão, um tema, né, para a banca do Sesgram Hill. Como é que eles são? Quais são as características dele? Primeira característica, é um tema social, tá? Gente, caso vocês não vão fazer essa redação, não tem problema assim, né, da Sesgram Hill, porque várias bancas cobram basicamente a mesma coisa, tá? Mesma coisa para todo mundo.
Primeiro, a gente tem o tema, e o tema é sempre um tema social. Sempre vai ter a ver com um problema social específico. Segunda coisa importante de se prestar atenção, o tema ele sempre vai ter a ver com a questão social e uma provocação. Ou seja, a, a banca ela vai estar querendo sempre saber a sua opinião sobre um assunto, tá? E saber a sua opinião é evidenciar os argumentos, e não só evidenciar os argumentos, mas é, não sempre se preocupar em, ó, eu vou até colocar aqui, não tangenciar o tema. Gente, você sabe o que é tangenciar o tema? Fugir? Fugir do tema? Não. Tangenciar não é fugir do tema. Ele é quase isso. É porque, assim, tangenciar significa tocar, tá? Então, você vai tocar no tema, mas você não vai falar somente dele. Por exemplo, eu começo falando sobre o tema trabalho, que é o que a gente vai tratar nessa aula, e aí, por algum motivo, eu vou mudando essa temática, ou eu deixo de tratar um tópico importante sobre essa temática e falo sobre outra, tá? Eu estou falando do tema, mas ao mesmo tempo eu estou fugindo dele um pouquinho. Logo, eu estou tangenciando ele, entendeu? Eu estou tocando no tema, mas eu não estou me aprofundando nesse tema. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, ó. Então, assim, o bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho, isso aqui seria um bom tema para a CESGRAN Rio? Não, porque ele ainda precisa dar uma provocação, né? Seria muito uma pergunta tipo, como é que a gente faz uma provocação nisso? Como, sei lá, vamos fazer bem direto. Você acha que, ou melhor, como melhorar o bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho? Tá. Aí ele já está querendo que você responda uma pergunta desse jeito, né? Só que você vai ter que responder essa pergunta respondendo respondendo com a sua opinião, tá, gente? E isso é muito importante. Ele não quer saber, ele não quer ver descrição, ó, não ter descrições em excesso. Ó, a gente pode escrever alguma coisa, algum problema, alguma situação? Pode, mas agora fazer isso em excesso a gente não pode, tá? Tipo assim, passei um parágrafo inteiro descrevendo alguma coisa. Não, gente, ninguém vai querer ler uma descrição em excesso, tá? Então vamos nessa nossa redação aqui. A gente vai iniciar ela entendendo de acordo com a aula passada, né, o nosso corpo do texto que a gente tinha visto, né? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha nele para ver como é esse corpo do texto, só para a gente relembrar antes da gente começar. Vamos present something else. Cadê? Redação. Aqui, pronto. Partilhar. Beleza, vocês estão vendo aqui onde está mexendo, certo? Princípios Sim. básicos, organização, coerência, fidelidade ao tema. Beleza. Primeiro, ó, a gente vai dividir o nosso parágrafo dessa forma aqui, né? A nossa introdução, o nosso desenvolvimento, nossa conclusão. Será sempre o mesmo modelo. Isso não vai fugir para nenhum concurso. Então, a gente primeiro tem que iniciar falando da tese. Depois, a gente vai ter que demonstrar uma ideia relevante, né, na primeira linha. Lembrando que a tese, gente, eu vou repetir isso aqui porque isso é muito importante. É literalmente o que vocês vão fazer para sempre. Na tese vai ter que ter o seu ponto de vista com palavras de juízo de valor. O que é juízo de valor? É que demonstra opinião, que vai falar, olha, eu acho, você não pode falar eu, literalmente, né? Você tem que falar, por exemplo, o trabalho, ele é muito explorador. Você está afirmando uma coisa que que afinal é um fato, porém ele demonstra a sua opinião, demonstra um juízo de valor,
Tá vendo? Porque você fala que ele é muito muito explorador, por exemplo, não ajuda os funcionários a terem uma boa qualidade de vida e o mais importante é a exploração, né? E aí, se você demonstra essa veia de informação que você tem de que isso é sua opinião, isso vale muito para a banca Cés Gran Rio e para os concursos públicos de hoje em dia, tá bom? Então, a segunda coisa que vai ter vai ser a informatividade, que são as ideias relevantes na primeira linha, né? E as técnicas de introdução, que a gente vai ter que usar pelo menos uma técnica, que a gente vai conceituar ou definir a palavra-chave do tema, né? Que é o mais chato, é a definição. Definir a palavra-chave do tema é o mais chato, tá? É errado? Eu não sabia sobre, eu não sei sobre esse tema. Vou definir ele, porque eu não tenho argumentos muito profundos e tal, vou só definir. Tudo bem, você pode fazer isso, tá? É uma técnica válida. Porém, eu acho a mais chata, porque você está sendo mais superficial, está se limitando a descrever uma temática. Se a gente conseguir, a gente vai usar outras técnicas, né? Outra técnica, apresentar uma interrogativa ou variáveis. Falar, será se isso. Tem que tomar muito cuidado com interrogativas, tá? Variáveis é melhor. O que seria melhor? Talvez A acontecer ou B acontecer. Entendeu? É nesse sentido. Sempre exemplificar ou aprofundar uma ou duas temáticas. A gente vai fazer isso nos nossos tópicos, tá? A gente pode apresentar dados estatísticos, tá? Só que dados estatísticos é melhor na argumentação, que é no desenvolvimento. A gente pode enumerar problemas. Se a gente enumerar problemas, a gente vai ter que citá-los no nosso desenvolvimento, ou seja, no máximo, vou até botar aqui, ó, máximo de 3 problemas. Por quê? Porque você não quer escrever mais de 3 parágrafos de desenvolvimento, certo? Se você bota um problema, você vai ter que falar desse problema, tá? E apresentar comparações. A gente pode fazer isso também, né? Falar de um cenário, falar de outro cenário e no desenvolvimento aprofundar esses dois cenários específicos, comparando eles. Isso também é muito válido e muito legal, tá? Exige um pouco mais de técnica e domínio sobre o tema, mas é muito rico. O desenvolvimento, tá? Dividido em 3 partes também. A gente vai ter 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, comprovação da tese ou argumentos. A gente vai colocar o problema mais a tese mais a comprovação por meio de uma técnica de desenvolvimento, que é uma dessas aqui, né? Isso aqui, gente, é só o esqueleto. Logo, logo a gente vai ver isso na prática, tá? Técnicas de desenvolvimento, argumento de autoridade, argumento por comparação, que é bem legal. Autoridade é muito legal também, só que a gente tem que tomar cuidado ao citar, para citar certinho. Levantaram a mão? Pode Sim, falar. tudo bem, Iago? Sim. Esse material que você está apresentando aí é aquele mesmo material que você colocou no grupo? Parece que está um pouco diferente. Ou você deu uma incrementada nele? Não, é para ser o mesmo, tá? É para ser o mesmo. Mas eu mando de novo, porque caso eu mude qualquer coisa, sem problema, eu mando de novo. Tá. Tá. Eu acho que esse está mais incrementado. Porque Tá? no desenvolvimento do que está no grupo, ele tá Uhum. assim. Pode ser que as meninas, né? Eu não tenha visto o outro. Tá assim, parte 1, parte 2 e parte 3, né? Fala tópico frasal, justificativa, qual o impacto na sociedade. Ah, tá. Esse aí Então, tá bem mais pronto. detalhado. Tá mais detalhado. Beleza, sem problema. Tá. Pode ser que eu tenha aumentado ele, porque eu vou mexendo nos meus documentos, eu vou melhorando as coisas, eu não lembro tudo que eu fiz. Uhum. Mas é isso, gente. Eu mando para vocês sim, sem problema, tá? Tá bom, obrigada. Então, aqui no desenvolvimento vai ser dividido em 3 partes, como você acabou de falar para mim, inclusive. A gente vai fazer a comprovação da tese, né? Na segunda parte, a gente vai usar técnicas de desenvolvimento, que é uma dessas aqui. E olha só, eu estou com dúvida se eu sei se o argumento é bom. Cara, você acredita no seu argumento? Tipo, se você tenta não mentir, imagina assim, a gente só não pode ser, a gente não pode ser sem noção com questões sociais. Mas se você acredita no tema, é muito mais fácil, entende?
colocar, por exemplo, o tema vai ser trabalho, e aí ele quer saber um problema do trabalho, coloca mesmo um problema, sabe? Uma coisa que você realmente acha, pô, isso aqui é um saco, isso aqui é um problema. É muito bom a gente usar o que a gente acredita, porque dá confiança. A criatividade vem mais rápido, entende? Outra coisa, o argumento é verdadeiro, ou seja, é baseado em fatos reais e científicos. Gente, ninguém quer ver absolutamente nada relacionado à religião dentro de uma redação de concurso público, tá? Tem que ser científico. Ó, o que que significa ser científico? Não é só falar alguma crença ou alguma coisa que... Ah, não tô conseguindo escrever aqui. Tô conseguindo botar o... De novo. Científico. Ah, não tá saindo. Enfim, gente, perdi até o fio da meada. Desculpa. Ah, o, o que que é ter um argumento científico, tá? Ele é... Esse argumento, ele é baseado em fatos reais? Esse argumento, você já ouviu num jornal, numa fonte conhecida? Esse argumento ele é baseado em uma coisa que é um conhecimento popular? Gente, conhecimento popular, se tiver alguma base científica, não tem problema também em trazer para o seu texto, tá? A gente só não pode trazer coisa que não é 100% científica, a gente não tem certeza. Tipo, por exemplo, as vacinas, vai lá, temática é saúde. E aí a gente sabe, é científico, que as vacinas elas ajudam as pessoas. E aí a gente tem algumas pessoas que são negacionistas e falam que não. Se você falar que não, que a vacina não é comprovada, que não é boa e tal, mesmo que demonstre a sua opinião, que é uma coisa que a banca quer ver, você não pode demonstrar uma opinião dessa, porque ela não está de acordo com a ciência, mesmo que você acredite nisso ou não. Entenderam? Isso é importante. A sua tese, ó, a coisa que você está explicando, ela é aplicável? Gente, é, tipo assim, eu vou propor uma solução para um problema. E aí o problema tem a ver com um problema econômico qualquer. E aí eu vou propor uma solução, tipo, o governo deveria economizar mais. Pô, isso é muito amplo. Como assim? É aplicável? Economizar aonde? Você vai conseguir descrever esse assunto, sabe? É um pouco. Você tem que ter esse bom senso, tá? De entender se o que você está falando é aplicável ou não. É comprovável? Olha só, é comprovável seu argumento que você está falando? Se a resposta é sim para todas essas questões, ó, gera reflexão e mudança de comportamento. Gente, se a resposta for sim para todas essas questões, seu argumento vai ser perfeito, vai ser nota 10, entendeu? Se alguma dessas perguntas aí você não tiver certeza, talvez seja melhor parar, respirar e pensar um pouco melhor nessa sua argumentação, tá? Então, a argumentação sempre tem que tocar esses pontos, sempre tem que passar por você acreditar, ele ser verdadeiro, aplicável, comprovável e, principalmente, gerar reflexão e mudança de comportamento. Por que mudança de comportamento é uma coisa tão importante, nesse caso, nas nossas redações de concurso? Porque eles querem saber a sua opinião, tá? Eles querem também ver se você tem um pensamento crítico, se você consegue gerar uma reflexão. E se essa reflexão ela é boa o suficiente e ela gera uma mudança de comportamento em alguém e tal. Gente, nem todo tema vai ter uma mudança de comportamento, né, para a gente falar sobre. Claro, né? O mais importante aqui é gerar reflexão, tá bom? Mas essas temáticas geram mudança de comportamento? Se for perfeito, gente, perfeito, seu argumento vai ser muito bom, tá? Então, conclusão aí, é possível fazer 2 parágrafos, um para o projeto de intervenção, 2 para a tese. Tá, isso aqui é outra coisa. Retomada da tese, formulação do projeto de intervenção. Tá, quando a gente fizer a formulação do projeto de intervenção, tipo, alguma coisa tem que ser feita sobre esse tema. Por exemplo, então a gente vai falar sobre o trabalho, o que deve ser feito sobre esse tema? Ah, a, devem ter mecanismos do governo que vão melhorar a vida do trabalhador, babá.
Então, você está falando de uma intervenção, porque é o governo que vai intervir numa situação social. Você pode falar da própria sociedade intervindo numa situação social, né? E aí, para isso, a gente vai ter que falar, né? Quem são os agentes? Quem vai fazer essa intervenção? Vai ser o Estado? Vai ser a sociedade? Vai ser a família? Vai ser o cachorro? Sabe? O que fará? Ou seja, qual é um projeto em si? O governo o agente, tem que fazer tal coisa. O projeto em si de tal forma. Então, olha só, vou até escrever. O agente terá de fazer isso dessa forma. Deixa eu botar uma vírgula aqui. O agente terá de fazer isso dessa forma, gerando tal consequência. Pronto. O agente terá de fazer isso dessa forma, gerando tal consequência. Isso aqui, ó, vai ser como você vai usar o que você vai fazer no seu desenvolvimento, tá? No seu desenvolvimento, você vai ter que falar sobre o problema, vai ter que propor usar uma técnica de desenvolvimento, e aí você vai ver se o seu argumento é bom, e aí, né, para você fazer a conclusão do seu, ou seja, a conclusão do seu desenvolvimento, a última parte do desenvolvimento, a parte 3 do seu desenvolvimento, você vai precisar falar isso aqui, ó. O agente tem que fazer isso dessa forma, gerando tal consequência. Melhor ainda se você puder ainda falar, por isso, tal ação é essencial, por exemplo. Ou não é essencial, quando você vai fazer uma crítica, né? Olha só, você fala o agente, você fala como, você fala a forma, você fala a consequência e você fala a sua opinião. Isso aqui é a parte da opinião, tá? Tal ação é essencial, é a parte da opinião. Olha só, fizemos um pequeno esqueleto rápido aqui, já de como vai ser como a gente vai falar dentro do nosso desenvolvimento, tá? Gente, eu sei que eu estou indo rápido agora. Não se preocupem, porque a gente vai rever isso passo a passo numa redação do zero, tá? Isso aqui é só para a gente relembrar tudo. Os temas possíveis são esses aqui, né? Meio ambiente, grupos específicos, coletividade. Olha só, isso aqui são os temas da Sesgran Rio. Isso aqui são os temas da Sesgran Rio. Porque eu dei uma pesquisada e isso aqui pode cair, tá? O trabalho também. Trabalho. Quando eu falo grupos específicos, por exemplo, vai cair um tema sobre um grupo específico. Por exemplo, mulheres. Quando falaram, a gente viu um tema sobre violência doméstica, ou melhor, a gente viu um tema sobre o trabalho invisibilizado da mulher, né? Olha só, é um grupo específico, está falando da mulher, tá? O jovem no mercado de trabalho, também. Minorias sociais em geral, por exemplo. O que é uma minoria social, gente? Qual é a diferença de minoria real, ou melhor, só de minoria absoluta, né? De minoria absoluta e minoria social. Qual é a diferença disso? Alguém sabe? De minoria social para absoluta. Não sei não. Então, a gente vai ter uma diferença que é só um conhecimento a mais que talvez seja útil algum dia na vida de vocês. Uma minoria social é uma minoria porque ela não está no poder. Então, por exemplo, a gente sabe que as mulheres compõem a maior parte da sociedade brasileira, ou seja, tem mais mulheres do que homens no Brasil. Porém, esse grupo ele é reprimido, ele é diminuído, ele é restringido. Pelo quê? Pelo machismo, pelo patriarcalismo. Logo, as mulheres, apesar de serem uma maioria absoluta, elas são uma minoria social.
Por quê? Porque elas não têm uma representação na política, elas têm uma minoria de representatividade na sociedade. Não é a minoria absoluta, que são os números de mulheres, mas sim o número de representação que ela tem. Então, a minoria social significa isso. A mulher, então, é uma maioria absoluta, mas é uma minoria social. Os negros são uma minoria social. Tá entendendo? E eles vão falar sobre minorias sociais. Alguma minoria social. Tá? É muito raro a Cis Gran Rio não tocar nesse assunto. Tá? Temas que podem cair também. Ó. Coletividade. Tudo que envolve o público. Tudo que envolve o público vai. Deixa eu fechar aqui a janela. Peraí, só um minuto. Tudo que envolve o público pode cair, entendeu? E por último, a última temática possível aqui é o trabalho, né? Relações de trabalho. Por quê? Porque a própria Cis Gran Rio já cobrou essa temática antes. Ela gosta dessa temática, tá? Enfim, é isso. Iago, Ah, só repete aí novamente a diferença de minoria social e e minoria absoluta. 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 A minoria absoluta é uma minoria numérica. Uhum. A minoria social, ela é uma minoria que não é numérica, mas sim ela por falta de representatividade social, ela se torna uma minoria, porque ela não tem representatividade. É como se a gente tem, por exemplo, 10 mulheres e 8 homens. Só que os homens têm de 10 lugares, eles têm 8 ocupados e as mulheres têm 2. Então elas são uma minoria social, mesmo que elas sejam uma maioria absoluta. Entendi. Entendeu? Gente, só um minuto, deixa eu só abrir o portão ali que estão batendo palma. Gente, só um minutinho, desculpa. Oi, gente, voltei, desculpa. Então, a chance de concursos públicos, né, voltando, cobrarem temáticas que envolvam minorias sociais é realmente gigantesca, tá? A gente vai dominar todos esses temas? Não, mas é bom a gente saber, porque a gente presta atenção nas coisas, liga o nosso alerta, sabe? E, claro, a gente, durante o nosso curso, vai fazer uma redação sobre cada um desses temas, porque a gente vai treinar temas óbvios, obviamente, que temas que sejam importantes, né? Então, vamos lá. Aqui tem alguns conectivos, mas a gente vai falar sobre isso depois. Vamos para a redação e vamos começar a nossa análise de redação, antes de qualquer coisa, já para a gente, então, botar na prática aí tudo que a gente viu até agora, né? Isso aqui foi uma revisão. Oi, Patrícia, tudo bem? Isso aqui foi só uma revisão, agora a gente vai direto pro que interessa. Acho que é isso. Pronto. Beleza, gente. O que vocês preferem? Vocês preferem que a gente veja um tema sobre a natureza ou sobre o clima, né? Ou vocês querem uma redação agora sobre o trabalho? Vamos fazer do trabalho para a gente pegar assim, só para acordar um conhecimento. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Essa redação aqui que eu vou mostrar para vocês então sobre o trabalho, a gente vai fazer algumas críticas sobre ela. Apesar dela ser uma redação nota máxima, ou seja, uma redação que pede tudo que tem que estar numa redação, alguns argumentos dela poderiam ser até melhores. E a gente vai discutir esses argumentos para melhorar o nosso leque argumentativo, tá?
que é discutir? Significa que todo mundo, então, aqui vai participar dessa discussão para a gente poder melhorar esse nosso leque. Vamos nessa, gente? Preparem as canetas, preparem aí as anotações, as dúvidas, A que Patrícia mandou as lápides, né, que tá pedindo para entrar na sala. Aí ela não entrou ainda caiu. não? Tinha entrado, mas caiu. Ué. Tenta de novo. Pronto, vamos ver. Certo, vamos ver se ela... Eu mandei lá no grupo para ela tentar de novo. Vamos esperar um pouquinho, porque aí a gente começa com ela, né? Essa parte. Vamos esperar um pouquinho. Ixi, será que ela desistiu? A conexão dela que não tá boa. Vai ver isso. Bem, tá gravando, então vamos nessa. Qualquer coisa a gente volta também, né? Não tem problema. Então, aqui vamos ter um texto sobre o trabalho. Vamos melhorar essa temática, porque a gente está inventando aqui uma temática, tá? Para esse texto. Ela vai ter a ver com o bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho. A gente não pode mudar isso. Mas a gente tem que agora criar uma provocação. Como melhorar, ou quais são os problemas, ou discuta sobre o bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho. Isso aqui tá bom. Por quê? Porque tem o discuta, já tem a provocação. Oi, Patrícia, tudo bem? Finalmente. Chegando. Então vamos lá, vamos começar. Introdução. Vamos fazer assim. Vamos deixar já marcado. No filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, nota-se que o trabalho pouco estimulante consome a energia e a motivação do trabalhador. Na vida real, a satisfação no trabalho também impacta diretamente o desempenho dos funcionários, tendo em vista que as ocupações profissionais têm forte importância na área pessoal e a ausência de boas condições gera consequências no âmbito psicológico dos colaboradores. Isso aqui é a introdução, certo? Vocês entenderam a introdução? Falando, tudo que eu falei deu para entender direitinho, porque olha só, o que ele está falando? No filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin, ele já começa assim, fazendo uma citação, né? Tempos Modernos. Primeira crítica que a gente pode fazer, vamos fazer uma crítica, eu quero que vocês façam para mim uma crítica positiva e uma crítica negativa dessa primeira afirmação dessa pessoa. Carla, eu não gosto quando começa a introdução com algo já pronto. Para mim, parece engessado, sabe? É o meu modo de ver. Certo? Mas também, por outro lado, parece que ela desenrola, né? Isso. Esse travamento aí. Eu penso assim. Ó, Mas não gosto. não gosto. Tudo bem, tudo bem. Gente, a redação ela é pessoal. Primeira coisa que é importante é que a gente tem que gostar do que a gente está fazendo, né? Não vamos fazer o que a gente não gosta. Se você não gosta de fazer citação na primeira linha, não faça, tá tudo bem. Nesse caso, essa pessoa conseguiu fazer uma boa citação no início, tá? Porque ela não passa tempo demais falando sobre isso. Ela só fala no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, nota-se que o trabalho pouco estimulante consome a energia e a motivação do trabalhador. Gente, isso aqui é a contextualização, tá? Tá em azul aqui a contextualização do negócio, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Esse aqui vai ser um segundo esquema que eu vou mandar para vocês também, tá? Porque um esquema meio que complementa o outro, mas eu achei que esse aqui ficou um pouco mais claro da gente conseguir enxergar cada uma das coisas. Então, a crítica positiva que eu faria foi: a pessoa iniciou falando de um filme, o que mostra um conhecimento cultural, o que é bacana,
tá? Porque isso que não é um conhecimento necessariamente popular. Afinal, foi no século passado que fizeram esse filme, tá bom? Então, é uma boa citação por isso. O que eu acho, o que eu não tenho certeza aqui, vocês podem me confirmar até para mim, é se o filme é do Charlie Chaplin, se foi ele que escreveu, porque a gente sabe que ele atuou. Mas quando você fala o filme de tal pessoa, você está falando que ele é o diretor, que ele é a pessoa que fez o filme, certo? Agora, Charlie Chaplin é o ator. Eu não sei se foi ele que foi a pessoa mesmo que fez o filme. Então, essa seria a minha crítica. Se a gente puder confirmar, vai ser até bom. Vamos dar uma olhadinha? Só para desencargo de consciência, por quê? Porque se eu vou. Idealizado por ele mesmo. Foi por ele mesmo? Pô, Foi. perfeito. Então cara, então essa citação ela tá ótima, tá bom? Tá ótima, porque é dele mesmo. Se não fosse dele, seria um erro. Esse é o grande ponto. Então, nota-se que o trabalho é pouco estimulante, consome energia e motivação do trabalhador. Gente, tá falando sobre o bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho? Tá. Repetiu a frase na introdução? Agora não. No início não, tá? Ele contextualizou. Na nossa tese, a gente vai quase ou praticamente repetir isso aqui. Então, na vida real, aqui em vermelho agora, a satisfação no trabalho também impacta diretamente o desempenho dos funcionários. Olha só essa afirmação aqui. Na vida real, a satisfação do trabalho também impacta diretamente o desempenho dos funcionários. Isso aqui é a tese dele. Ele está afirmando para a gente: satisfação no trabalho impacta no desempenho dos funcionários. Tá? O tema não é sobre o bem-estar no ambiente de trabalho, ele está falando exatamente disso. Perfeito? Isso é a tese. Aí ele vai logo e fala, e aí agora, depois da tese, ele vai dar dois argumentos. O argumento 1 e o argumento 2. E esses argumentos vão ser tratados no desenvolvimento. Tá bom? Carla, Sim, posso fazer uma crítica ao que eu já fiz no áudio? pode. À sua redação? Eu fugi, né? Não, não, olha só. E você foi muito bem. Inclusive, melhorou muito da primeira para cá. Uma coisa que você fez é que você elencou um tópico, você elencou outro tópico, mas no texto você falou sobre dois tópicos que não estavam na introdução necessariamente. Porque as Sim. palavras-chave, isso aqui é muito importante, não se repetiram. Em um momento você fala de uma coisa, em um momento fala da outra. Você está É da falando sobre. fuga, né? Não, você não fugiu, você está falando sobre o mesmo tema. Uhum. Você está falando sobre o mesmo tema. Só que, olha só, aqui, vamos usar esse aqui como exemplo. Tendo em vista que as ocupações profissionais têm uma forte importância na área pessoal, então você tem que falar sobre isso. Exatamente sobre isso, dessa forma aqui, aprofundando isso no seu primeiro parágrafo, ou no Sim. seu de desenvolvimento. E a ausência de boas condições gera consequências no âmbito psicológico dos colaboradores. Então, a gente vai ter que falar sobre isso na segunda parte do nosso desenvolvimento. Tá? O que você fez? Você falou sobre uma coisa, falou sobre outra, estava perfeito, estava dentro do tema. Aí você falou sobre uma coisa e falou sobre outra, também estava no tema, mas não era exatamente isso e isso. Entendeu? E aí, onde é que você erra? Qual é o nome técnico disso? É de coesão textual. Porque você então tem que prestar atenção que se você não fizer essa repetição, primeiro a gente mostra o tópico, depois a gente desenvolve ele e só ele, a gente vai cair no erro chamado também, né, de desestruturação textual, né, e por aí vai. Uhum. Então, vamos voltar para o texto aqui. Ela vai dar um argumento, tendo em vista que as ocupações profissionais têm forte importância na área pessoal. Isso aqui, importância na área pessoal, é o argumento, né? Ó, a cachorra latindo. Gente, como é que ela late com tanta força e tanta raiva? Vocês estão ouvindo? Eu tô. Gente, desculpa. Vamos lá. Tendo em vista que as ocupações profissionais têm forte importância na área pessoal,
Importância na área pessoal, então, é o centro do argumento, ou melhor, da tese, né? Antecipação da tese ou argumento. Vamos botar aqui. Do tópico, né? Desculpa, falei errado. Do tópico 1. Antecipação do argumento barra tópico 2. É isso. O segundo tópico dele vai ser o âmbito psicológico dos colaboradores, certo? Então ele está falando perfeitamente sobre o tema e ele promete para a gente que vai falar sobre esses dois tópicos. Isso aqui é uma promessa. Se você não colocar essa promessa no desenvolvimento, você vai estar mentindo para a pessoa que está lendo, entendeu? Então vamos para o desenvolvimento desse texto. Começa assim. De início, vírgula, olha só que legal, começou o início do desenvolvimento falando de início. De boa, assim. Tipo, o que eu vou falar no início? De início, de boa. Pode usar. De início, é válido destacar que ter satisfação no trabalho é essencial devido ao impacto que esse setor tem na vida de todos. Beleza? O que é isso? É válido destacar que a satisfação no trabalho é essencial devido ao impacto que esse setor tem na vida de todos. Né? Isso aqui é o tópico frasal, é o argumento 1. Tópico frasal nada mais é do que esse tópico primeiro que a gente falou aqui. Ele falou que o trabalho é essencial e tem um impacto na vida das pessoas. Olha só, aqui ela não falou exatamente isso, forte importância na área pessoal. E aqui ela não está repetindo isso, que tem um impacto, esse setor tem um impacto na vida de todos, está vendo? As duas coisas aqui, forte importância na área social, aqui na introdução, e aqui logo em seguida, no primeiro tópico aqui, ele já vai começar a falar disso. Satisfação no trabalho é essencial porque tem impacto. Ele repetiu, ele prometeu e repetiu, beleza? E aí, vamos continuar. Agora, a gente vai entrar já com a nossa antecipação do argumento do tópico 1, né? Desculpa. Desenvolvimento, argumento 1, isso. A gente, então, começou com o tópico frasal, o primeiro. Vocês identificaram ele já na introdução. Agora, a gente vai falar de um repertório, um exemplo. Lembra do nosso modelinho? O nosso modelinho vai falar, no desenvolvimento, a gente vai poder falar um argumento de autoridade, uma comparação, uma exemplificação, certo? E essas são as coisas que devem estar aqui no nosso repertório. É aqui que a gente pode citar a Constituição. Eu vi que vocês gostam muito de citar a Constituição, muitas de vocês, inclusive, citam. É nessa hora que a gente cita, tá? No nosso repertório. Porque nós lemos ela todo dia. Perfeito, Fazer jus à gente. leitura, né, Carla? Ué. Tá certíssimo. Tem que tratar com o que vocês dominam. Se vocês dominam, vocês usem e tá certo. Tá perfeito. Então, nessa perspectiva, Max Weber, em seus estudos sobre a ética protestante, apresenta a relevância do trabalho em dignificar o indivíduo, o que faz da atividade laboral um elemento indispensável para uma vida plena. O que ele fez aqui? Ele citou Max Weber. Essa situação foi incrivelmente boa, porque ele falou do Max Weber e a ética protestante. O nome do livro do Max Weber, essencialmente, por que eu falo que essa citação ela é muito boa, mas ela não é perfeita? Ela poderia ser um pouco melhor. Gente, isso que eu vou falar não vai reduzir a nota da pessoa, tá? Mas seria mais legal ainda se ela tivesse colocado o que eu vou falar agora. Olha só. Nessa perspectiva, Max Weber, em seu estudo sobre a, entre aspas, vamos colocar aí, melhorar o argumento, ética protestante, não tá certo, ética protestante e o espírito do capitalismo. Esse é o nome do livro. Ele só citou a primeira parte do nome do livro. Tem problema? Não. Mas se você citar com aspas, é melhor, tá? Se você lembrar, vou citar um livro.
não lembrei de tudo. Tem problema? Não tem problema não, gente. Tá? Ele falou sobre a ética protestante. Ele falou, ó, em seus estudos sobre a ética protestante. Se ele tivesse colocado em seus estudos, Weber escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aí sim caberia, né? Mas como ele falou dos estudos especificamente, ele não quer ir tão a fundo, ele não fala sobre o nome do livro perfeitamente, que seria um pouco melhor. Então ele só coloca a temática. Tá? A ética protestante e o espírito do capitalismo, beleza. Apresenta a relevância do trabalho em dignificar o indivíduo. Cara, ele apresenta isso? Teoricamente sim, só que também no livro. É porque, gente, eu falo isso porque eu já li esse livro. Aí fica mais fácil de eu fazer o diagnóstico. Mas quem fala que o trabalho dignifica o indivíduo, essa frase é de Max Weber, tá? E Max Weber é um autor incontornável quando o tema é trabalho. Porque Ele também usa o termo mais-valia, né? ele que cria o termo mais-valia, que significa o quê? Você sabe me dizer? Não agora que eu tô com sono, mas tem alguma coisa de vender sua força de trabalho para quem paga mais, né? Boa! Isso trazendo toda a precarização do trabalho, né? Para a vida do trabalhador. Eu Ge- também já estudei Karl Marx, mas não entrei muito não, porque senão eu ia ficar doida. Pior que Profundo. deixa a gente meio doido mesmo. No caso, a mais-valia, ela é o excedente que o dono dos meios de produção vai buscar em cima em, do trabalho em abuso do funcionário. Então, assim, os funcionários eles têm que trabalhar e eles vão trabalhar bastante. E aí vai vir o dono dos meios de produção, o chefe, né, quem está lá, que comanda e tal, e vai falar, olha, você tem que trabalhar mais, você tem que trabalhar melhor, e aí você vai trabalhar e gerar mais lucros para ele. Só que quanto mais lucros você gera, você também aumenta o seu salário? Não. Isso é a mais-valia. É a exploração do, do, do burguês sobre o proletariado, né? Do dono dos meios de produção sobre o proletário. A gente usa essas palavras, mas isso ainda a gente usa até hoje, tá? É a mesma coisa. Isso ainda é Do válido. capitalismo, né? É. Mas ele defende isso ou ele aponta isso como algo ruim? Ele aponta que isso existe e afirma que isso é algo ruim. Sim. Ele fala, isso existe. A exploração existe. Essa exploração chama mais-valia, ela acontece de tal forma e a exploração deve ser combatida. Tá? É tudo isso que ele fala. Bem, Max Weber aqui, que não é Karl Marx, são pessoas diferentes. Max Weber é um sociólogo político, Karl Marx é um economista, certo? Então ele fala, né, em seus estudos sobre a ética protestante, apresenta uma relevância do trabalho em dignificar um indivíduo, o que faz a atividade laboral um elemento indispensável para uma vida plena, certo? Então aqui o que ele faz? Ele dá o repertório dele, ele mostra, ele faz uma citação, ele mostra um fato cultural, uma área do conhecimento, que inclusive é assim que se usa, que o corretor da redação vai escrever outra área de conhecimento, entendeu? OAC, ele vai escrever assim. Isso quer dizer, isso é um ponto, tá? Ele espera que você entregue uma área do conhecimento sua. Se você não entregar, ele vai notar e vai tirar um ponto por falta de área do conhecimento, certo? Por isso que é importante colocar o teu repertório, tá bom? Então vamos continuar aqui no nosso desenvolvimento. Ele falou aqui que o trabalho ele é essencial e tem impacto na vida de todos. Depois ele faz uma citação de Max Weber, que fala que o trabalho dignifica o indivíduo. Ele pode até falar isso, só que quem fala isso originalmente é Karl Marx, mas tudo bem. O que faz a atividade laboral um elemento indispensável para uma vida plena, beleza? Quem fala isso é Karl Marx, tá? Marx, que é o comunista, que fala: o trabalho dignifica o homem,
Ele usa homem, né? Hoje em dia a gente não usa homem mais, a gente usa o trabalho dignifica o indivíduo, o trabalho dignifica a espécie, o ser humano, né? O ser humano. Claro, quem concorda com isso, né? Quem concorda que o trabalho dignifica sim as pessoas. Afinal, tem gente que discorda, tem gente que quer viver na praia sem trabalhar para sempre. E tá tudo bem, tá bem. Se ele quiser falar isso Hã? Não, é sério. Se a pessoa quiser falar isso na redação e falar, olha, isso aqui tá tudo errado, as pessoas têm que parar de ser exploradas e gastar metade do seu ano na praia. Pô, ele tá dando a opinião dele e ele fez a citação de Weber. Pô, argumento válido, tá? O importante tá dentro da realidade. Tá dentro da realidade. Então vamos lá, explicar o verbo aqui. Agora ele vai dar uma explicação, ele vai explicar por que desse repertório dele, né? Então ele vai falar tal noção, que a atividade laboral é um elemento indispensável para uma vida plena. Essa noção, tal noção, ainda se faz presente, ou seja, até hoje, pois apenas os ganhos financeiros não são suficientes para que um funcionário se sinta valorizado e tenha um bom desempenho em suas funções. Gente, isso aqui é fato ou opinião? O que vocês acham? É opinião. Apenas os ganhos financeiros não são suficientes para que um funcionário se sinta valorizado e tenha um bom desempenho em suas fato. funções. Eu É também acho que é fato. opinião. Gente, Até porque, assim, a minha opinião é completamente diferente disso aí. diferente É disso, fato. Hoje é muito mais difícil, assim, de você conseguir, né, falando na atualidade, porque ele fala exatamente nessa questão da atualidade, né? aham, Lá no primeiro parágrafo ela colocou sobre isso, né, assim, na atualidade, Para mim é na fato, vida real. porque hoje em dia o Ministério do Trabalho e Emprego, nas normas regulamentadoras, inclusive coloca as questões psicofisiológicas como a questão de desempenho do trabalhador. Então, perfeitamente. isso daí entra até nas questões de assédio moral, especificamente, né? É até do trabalhador não se sentir bem no ambiente, do empregador não se reportar àquele trabalhador, simplesmente que ele trabalha em silêncio, por exemplo. Só isso daí já caracteriza assédio moral, porque tem as questões psicofisiológicas, Mas ele não está falando Psicossociais, mais sobre a econômicos, questão sociológicos. financeira? Oi? Ele Porque não o está que ele está falando. falando aí é que os ganhos financeiros somente não é simplesmente o cara ganha 30 mil reais, então não precisa se sentir bem trabalhando ali, porque ele já ganha 30 mil, então ele pode ser tratado de qualquer forma, porque, entendeu? Não, é uma necessidade do ser humano ser bem tratado em qualquer Isso, esfera. isso, gente. É muito legal essa discussão. E, inclusive, vamos fazer logo mais um pouco também. Até porque isso que vocês estão conversando, se é um fato ou se não é um fato, primeiro que é um fato, sim, tá? Ou seja, tipo, a gente pode discutir, porém é um fato social. O que que é um fato? Um fato social. É uma coisa que acontece na realidade e a gente tem a capacidade de analisar ela, tá? Se ela existe, a gente é capaz de analisar e ela está disposta para a gente, isso é um fato social, tá? Isso é um fato, sim. E não só isso. Eu perguntei, mas a minha pergunta foi um pouco pegadinha, porque quem acha que isso é opinião também está certo, tá? Porque apesar de ser um fato, isso também é uma opinião. Afinal, a gente tem que entender que apesar de existirem coisas que existem e são de fato, estão lá no mundo material, no mundo social, outras pessoas que enxergam o mundo social com uma lente crítica diferente da nossa, pode discordar dessa afirmação. Agora, elas vão estar certas? Não, elas não vão estar certas, afinal, isso é um fato dado, né? A gente consegue ver isso estatisticamente, tá? Porém,
por estar dentro de um contexto de discussão, principalmente porque a gente está falando de uma redação dissertativa ou argumentativa, ela vai colocar aí o quê? Um viés de opinião. Dá uma olhada. Tal noção ainda se faz presente, pois apenas os ganhos financeiros não são suficientes para que o funcionário se sinta valorizado e tenha um bom desempenho em suas funções. Também é preciso, vírgula, estava faltando, né? Que o ambiente possua condições salubres e preze pelo respeito mútuo entre os colaboradores. Olha só, respeito mútuo entre os colaboradores. Gente, isso é lei? Eu não sei dizer, é uma pergunta sincera. Ter respeito tá na lei, entende? Eu acho que é mais bom senso. Isso aqui demonstra para mim, leitor, que ela está dando a opinião dela, tá? E também porque ela usa, então ela usa uma, como é que fala? Ela usa fugiu a palavra? Uma citação. Essa citação é de Weber. Ela exemplifica a citação com uma opinião. Vamos voltar para começar uma aula nova. Saiu aqui, só um momento para quem estiver assistindo o vídeo. Oi, oi. É assim. Pobre é assim, né? Não tem dinheiro para pagar um programinha. Eu demorei a mandar a redação, mas eu mandei lá. Não sei se você conseguiu ver. Não, ainda não. É bom que você já vê a sua redação olhando para nossa aula de hoje, né? Para fazer a sua própria crítica, né? Autocrítica. Depois você conseguir dar uma olhada lá e você me fala. Tá bom. Olha aí, elas não estão entrando, não? Elas vão entrar. E eu não fiz rascunho também, porque não deu tempo. Eu fiz direto. Só que pelo menos. O Leandro tá rindo aqui. Só que pelo menos eu fiz direto, olhando aquela estrutura que tu passaste, sabe? Uhum. Beleza, voltando para nossa aulinha. Patrícia, Eline, Carla, ainda falta gente. Joyce. Gente, éramos só nós? Nós todos? Beleza. Então a gente estava aqui na discussão sobre o trabalho, se era uma opinião ou um fato. A gente descobriu que é um fato e que também ela expressa a opinião dela dentro desse fato, tá? Ela fala que é preciso, ela salienta, tá? Ela justifica. Pode falar, Patrícia. Você está conseguindo gravar? Tá gravando. Eu tô gravando com um Tá. outro programa. Bom. Que esse programa tá gravando a minha voz inclusive nesse programa vocês vão ver a minha cara, diferente daqui, que vocês não estão conseguindo ver. Porque o Meeting não deixa que a câmera de outro aplicativo esteja ligada enquanto a câmera deles estiver ligada. Eles são egoístas. Infelizmente. Então, vamos voltando para nossa aulinha. Aí ela termina aqui, né? Desse modo, entende-se que a qualidade de vida interfere na atuação profissional. Olha só, isso aqui é o fechamento crítico. Ele dá uma crítica, entende-se que a qualidade de vida interfere na atuação profissional. Isso aqui não é nada mais, nada menos. Não é? Vocês estão vendo? Oi, alô, alô. Vocês estão vendo aqui a minha tela direitinho? Tá, você tá mexendo nela. Sim. Isso. Faz a introdução. Isso, na introdução. Ó,
ele finaliza, né? Desse modo, entende-se que a qualidade de vida interfere na atuação profissional. Olha só, a importância na área pessoal. Ele está falando disso, certo? Ele termina de forma crítica. Olha só como ele introduz, fala a tese, fala o primeiro argumento, fala o segundo argumento. Agora ele vai falar do primeiro argumento. Primeiro, dando o tópico frasal, né? Que é a satisfação no trabalho. Vai mostrar o repertório dele, vai explicar o repertório, por que que isso faz sentido, tá? Ou por que que isso não faz sentido, ou por que que deveria mudar, ou por que que não deveria mudar, né? Vai depender do contexto. E vai finalizar de uma forma crítica. Fechamento crítico, ó. Demonstra opinião, tá? É a opinião dele. Por que que a gente sabe que é a opinião dele? Porque ele afirma que a qualidade de vida interfere na atuação profissional. Ele citou o Weber? Não citou agora. Agora ele citou ele mesmo, ele falou. Tá? Entende-se. Ele ainda colocou que é um conhecimento geral. Porque entende-se, esse se aqui, dá uma noção de generalidade. Perfeito? Então é isso. Esse foi o desenvolvimento do primeiro argumento. Segundo argumento. Outro sim. Olha só, inicialmente ele começa de início. Agora ele começa com outro sim, ou seja, concordando. Outro sim não é isso? Outro sim não é concordar com o anterior? Aí vira outro sim, percebem? A ausência de boas condições de trabalho afeta diretamente o aspecto psicológico dos colaboradores. Agora ele volta na introdução e vai falar do segundo tópico que ele falou, psicológico dos colaboradores. Olha lá, repetindo. A ausência de condições boas de trabalho, que é a tese, afeta diretamente o aspecto psicológico do trabalhador, que é o tópico 2. Agora, o que ele vai fazer? Repetir a mesma coisa. Ele vai ter que dar o repertório dele sobre esse tema. De acordo com os dados da Previdência Social em 2021, mais de 2 mil pessoas se afastaram das ocupações profissionais por conta de transtornos mentais. Gente, isso aqui foi uma citação direta de dado. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Isso é muito legal se vocês conseguirem, se vocês tiverem um dado, tiverem a sorte. Cara, domino esse tema, sei até do número. Bota esse número. Dá uma força pro teu argumento que é descomunal. Tipo assim, o leitor lê e fala, pô, ele está citando um dado. Eu acredito nele. Esse escritor, ele está me convencendo. Por isso que a banca, ela pede a opinião. E ela pede que você se posicione. Ela quer saber como você articula isso. Se você tem um pensamento que ele é articulado e organizado. É isso que eles estão querendo saber. Não é só se você sabe escrever português. Não é só se você sabe fazer um esqueleto de redação. Tá? Então, aqui. Nesse sentido, agora ele vai ter que explicar isso, que ele acabou de dar do repertório dele. Nesse sentido, depreende-se que a sobrecarga, nesse sentido, vírgula, sempre depois, né, dessas conjunções, a gente vai ter um conectivo, locução, né? Locução conjuntiva vai ter uma vírgula. Então, depreende-se que a sobrecarga de afazeres e a pressão excessiva por metas, tá errado. Nesse sentido, depreende-se que a sobrecarga de afazeres e a pressão excessiva por metas tá errado. A falta de empatia nas relações são algumas, então tem que ter uma vírgula, né? Nesse sentido, depreende-se que a sobrecarga de afazeres, vírgula. A pressão excessiva por metas e a falta de empatia nas relações são algumas das situações que podem levar o funcionário a perder o envolvimento emocional com a sua função. Desenvolver problemas psicológicos e ter uma taxa de absenteísmo. Palavra dificílima. Inclusive, essa pessoa que escreveu essa redação manja do português. Porque abster é um verbo fácil. Agora conjuga. Né? Em todas as suas possibilidades. Isso é mais difícil. Então, ponto para ele. Ou para ela. No caso, então, ele explica, né? Nesse sentido, ele explica o dado, ele explicou o dado, ele não está explicando nada mais do que... Olha só, ele falou o tema, ele deu um dado sobre o tema,
ele explicou esse dado, ou se aprofundou ainda mais com a explicação, e agora tem que finalizar como? Com a crítica. Assim, esse cenário de insatisfação é responsável por impactar negativamente a produtividade das empresas. Olha lá, crítica social foda. Conseguiu finalizar o texto com da mesma forma. Vocês percebem que a estrutura é exatamente igual? E sempre vai ser assim, tá? E a conclusão. Portanto, olha, essa aqui é uma conclusão mais simples, tá? Pode ser maior, pode ter 3 partes, também não tem problema. Mas essa pessoa decidiu escrever a conclusão dela em 2 partes. Não tem problema nenhum, desde que ela contenha o essencial, né? Então, a primeira coisa é reafirmar os argumentos. Os argumentos foram dados aqui né, no texto todo. Então, portanto, é necessário que as empresas tenham a satisfação das equipes como uma de suas prioridades. Olha só esse argumento. Pô, ela deu uma resposta a tudo isso no início da conclusão. Deu um argumento muito forte, porque aqui ele fala: entende-se que a qualidade de vida interfere na atuação profissional. Ele explicou. Aí ele fala: o cenário de insatisfação é responsável por impactar negativamente a produtividade das empresas, ou seja, não é um interesse só do trabalhador, mas é um interesse também das empresas, ou deveria ser, pelo menos, né? E aí ele vai dar agora ele vai falar o que é de fato necessário se fazer. Ele já poderia ter falado o que é necessário se fazer por aqui, tá? Não, ele já poderia ter falado, mas ele preferiu finalizar dessa forma, não tem problema. Portanto, é necessário que as empresas detenham a satisfação das equipes como uma de suas prioridades. Beleza, eu vou retirar o que eu disse. Não deveria estar aqui no texto. Deveria realmente estar aqui. Por quê? Porque isso aqui é a moral da história. Conclusão. Beleza, a gente falou sobre os temas, a gente falou sobre os problemas. Qual é a moral da história? Que é necessário que as empresas tenham satisfação das equipes como uma de suas prioridades. Agora, a gente explica isso, né? O prognóstico, gente. Prognóstico, linguagem da medicina da enfermagem. Para garantir esse objetivo, agora ele vai explicar. Algumas ações podem ser consideradas, como oferecer avaliações construtivas e benefícios, com a carga horária flexível e oportunidade de qualificação. Opa! Tais medidas podem aumentar o engajamento dos funcionários em prol do desenvolvimento. Vamos até separar em 3? Ela fez em 3 partes, sim. Vou botar em verdinho aqui. Verde. O que é essa terceira parte, gente? Antes de eu escrever, o que é essa terceira parte? O que ela está fazendo? Opinião? Não. Ela dá a solução a essas medidas que mentira, desculpa. Aqui ela dá a solução e aqui ela dá a justificativa da solução. Por que ela vale a pena? Espera, deixa eu tirar agora. Não. Beleza? Então aqui, ó, justificativa crítica ou justificativa do prognóstico. Beleza. Tá escrito isso errado aqui. Pera, prognóstico. Certo. É isso, gente. Vamos olhar para o nosso modelinho anterior, aquele modelinho que a gente estava fazendo todo mundo junto. Compartilhar. Beleza. Gente, vocês conseguiram ver claramente, ó, em cores, a separação do que a gente deve fazer. Então agora a gente sabe que de fato a gente tem colunas em branco para preencher, com coisas que já estão sendo esperadas. Agora você pode escrever isso aqui, gente, é a base para escrever sobre qualquer tema absoluto, qualquer tema, não importa. Você não precisa
dominar esse tema, desde que você siga esse modelo, tá? Gente, alguma dúvida sobre essa parte toda que eu dei até agora? Que vocês anotaram, alguma coisa? Bem, já que não tem nada, deixa eu botar aqui só grande para ficar bonito, Uma coisa só, Iago, que eu acho que assim, né, uma das coisas que eu fiquei um pouco, às vezes, até lá no mesmo texto que colocou em colorido, às vezes lá fala justificativa, prognóstico, né, justificativa do prognóstico. E aí, assim, são terminologias utilizadas lá, e aí aqui usa outra terminologia. Sim. Às vezes isso até confunde, sabe? Então, na Mas ela é uma verdade, terminologia. foi meio de propósito e eu já esperava que alguém fosse comentar, então obrigado. Porque é o seguinte, dentro dessa, dentro da língua portuguesa, é muito importante que a gente tenha um vocabulário muito extenso. E aí uma forma de a gente entender melhor uma coisa que a gente está querendo estudar, é entender ela de várias formas diferentes. Então, inicialmente, é normal que por esse método você pense, pô, ele podia ser exatamente a mesma coisa, para facilitar. Podia, mas a intenção não é essa, não é facilitar. A intenção é que a gente consiga entender a mesma coisa com lentes diferentes, percebe? Então, se aqui eu falei repertório, botei prognóstico e tal, a gente pode, enfim, usar outros sinônimos, né? O que é o prognóstico? O que significa exatamente prognóstico? Alguém pode definir para mim? Please, se ninguém souber, alguém pesquisa no Google e me responde, por gentileza. Porque aí a gente já aumenta tudo, né? Por que eu decidi usar... Patrícia, pode falar. Ó, o prognóstico é uma previsão baseada em fatos ou dados reais e atuais e pode indicar provável estágio futuro de um processo. Talvez um pouco diferente da Joyce, como eu estou mais afastado da área da saúde, eu entendo de uma forma geral mais esse termo prognóstico até do que na área da saúde. Isso. Eu nem sei o que é na saúde, para te falar a É, verdade. exato. E eu tô no mesmo barco que você. Na saúde eu não sei o que é o prognóstico em si, mas eu acho que é a mesma coisa mais Na ou verdade, menos. é o desfecho. É o desfecho, por exemplo, do paciente. Você tem um prognóstico. Ou você tem um prognóstico bom, ou você tem um prognóstico ruim. Ou seja, é o desfecho daquela situação que ele tem. Aham. Olha aí. Massa. Novos conhecimentos. É perfeito, é para isso que a gente está aqui. É, eu estava usando prognóstico mais no sentido que a Patrícia falou mesmo, que era o que eu entendia melhor. Eu não sou também da área da saúde, não. Mas por que eu usei essa palavra especificamente? Foi porque eu achei que ela era mais generalista para o sentido aqui da conclusão. Porque na conclusão a gente pode, na verdade, fazer várias coisas, né? Cadê? Eu estava olhando lá para outra página e vocês estão nessa. Cadê a conclusão? Tá aqui. Vamos ver, vamos separar aqui a conclusão, só para a gente dar uma olhadinha nela, no nosso... Aqui, conclusão. É possível fazer 2 parágrafos, um para o projeto de intervenção e 2 para a tese. O que a gente teve lá? Foi 2 partes mesmo, não foi? Ele fez uma intervenção, ele falou o que deveria ser feito e ele falou sobre a tese dele também. Então ainda é a mesma coisa, tá? Foram Então, 3 partes, não? é porque a gente dividiu em 3 partes, mas a terceira parte é uma subdivisão da segunda, porque Ah, ele tá. vai justificar a segunda, entende? Uhum, entendi. Mas tanto que inicialmente na divisão que eu tinha feito inicial, era só 2 mesmo. Eu adicionei uma terceira só para a gente ter uma visão clara do que está acontecendo. Então aqui, formulação do projeto de intervenção, que no caso é isso, né? Quem fará, o que fará, como fará. Vamos voltar lá e ver qual foi a solução dessa pessoa. Cadê? Redação 2 aqui.
Pronto. Então, ele dá a tese aqui, ele fala que é necessário que as empresas tenham uma satisfação, e ele fala o que a gente tem que ser? O que tem que ter? Desculpa. O que tem que ter na fórmula do projeto de intervenção? Tem que ter quem fará, ou o que fará, ou como fará, ou qual será a consequência. E se você tiver um projeto, você tem que botar até o nome do projeto. Mas isso aí eu vou explicar para vocês já já o que é. E ele explica isso. Para atingir esse objetivo, algumas ações podem ser consideradas. Opa! Oferecer avaliações construtivas e benefícios em carga flexível e oportunidade de qualificação. Quem vai fazer isso? Ele explica quem vai fazer isso? Explica. São as Isso depende empresas. das empresas. Exato. Então ele responde para a gente quem fará, certo? Agora, tais medidas podem aumentar o engajamento dos funcionários em prol do desenvolvimento. Agora ele está colocando o que será feito. Ele fala o que será feito, quem fará e qual é a resolução dele, né? Então, ele usou a técnica conclusiva aqui, né? Que é a formulação de um projeto de resolução social. Gente, o que é um projeto? Por que eu vou. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto, tá? Agora que a gente já deu uma finalizada nessa parte de análise do texto. A nossa próxima aula vai ser a mesma coisa, só que. Ou não, eu vou pensar ainda, porque a gente tem que reforçar esse método, mas tem outras coisas que eu vou passar para vocês também. Na verdade, tem muita coisa ainda. Tem que dar uma resumida. Mas vamos falar sobre o que é um projeto. Eu vou escrever aqui na tela. Projeto. Tá. É isso aqui. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou botar aqui. Pronto. Tá, Um fórmula. projeto na conclusão, né? É porque é o seguinte, não, eu na verdade vou explicar para vocês o que é o projeto. Isso aqui vai servir de meio que de base para a gente montar uma boa conclusão. Que é o projeto dela é esse, né? Ele dá um projeto. Ele fala que tais medidas, ele fala que tem que ter tais algumas certas medidas e fala o que vai acontecer com elas. Então ele meio que tem um projeto. Só que existe a possibilidade, tá? Não vamos descartar que existe a possibilidade de a banca pedir um projeto real de solução de problema. O que significa pedir um projeto real? Significa que ela vai querer um projeto com nome, inclusive. Tipo, o governo deveria fazer um projeto trabalhando em conjunto, assim, que fala tal e tal coisa. E aí você descreve um projeto, tá? E é possível até porque isso já foi feito, certo? A criação do projeto já foi feito, não é tão comum, mas é importante que vocês tenham noção, até porque a gente já usa a estrutura do projeto aqui na conclusão. Só que se o projeto tiver nome, vocês vão ter que colocar também, tá? Uma outra coisa importante, outro conhecimento importante para a prova de vocês. Antes da introdução, se houver uma linha em cima, aqui, ó, deixa eu botar a linha aqui no meio. Opa, assim não. Assim. Não, ainda não. Pronto. Digamos que tá aqui, a redação fala, discuta sobre o bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho. Tem uma linha aqui. Ele provavelmente vai pedir um título. Existem vezes que ele vai pedir o título, tá? E aí, qual seria o título desse aqui? Seria... deixa eu ver... Insatisfação seriam os argumentos, né? O título dele seriam os argumentos, que foram importância do trabalho... Isso. Vamos escrever aqui. Importância Não. Importância... Geralmente os títulos sempre começam assim, desafios em tal situação. Isso. Sempre como uma problemática, né? Sim, então, importância
do Gente, tá bugando tudo aqui, não sei por quê. Tô conseguindo nem botar o acento nas coisas. Tem um acento aqui. Igual em aquela palavra lá de ciência, qual era? Também não consegui botar o acento. Aff. Aí, pronto, foi. Consegui. Gente, é porque qual é o problema desse computador com acento? Porque esse computador ele veio de Portugal. E por algum motivo, eu acho que o teclado era espanhol, sei lá. Aí dá uma problemáticazinha às vezes em colocar um acento, porque ele não é na mesma configuração que o nosso. Aí buga. Mas enfim, importância do ambiente de um. Gente, eu estou formulando aqui um título, tá? Pode ser qualquer coisa. Vocês podem escrever um aí para mim também. Importância de um ambiente de trabalho salubre para a saúde mental. Pronto. Beleza. Ficou um pouco grande? Talvez, né? A gente conseguiria até dar uma resumida nisso. Mas se for pedido, se houver aquele tracejado, aquela coisinha, vocês vão ter que colocar um título. Mas vocês só vão colocar o título se for pedido e se tiver esse tracejado. Se não, vocês vão ignorar e ir direto para o texto, tá? Perfeito. Então vamos lá. O projeto é isso aqui, né? Quem fará, o que fará, como fará. Vamos ver o que ela coloca nessa conclusão. É necessário que as empresas... Opa, quem fará? Ok. Tenham a satisfação das equipes como suas prioridades. O que fará é isso, né? Ele já falou. O que fará? Melhorar a satisfação das pessoas. Para atingir o objetivo, então, é como fará. Algumas ações podem ser consideradas como isso, isso e aquilo. Qual a consequência? Tais medidas podem aumentar o engajamento do funcionário em prol do desenvolvimento das instituições. Sem nome. Gente, vocês viram que foi 1, 2, 3, 4 direitinho? Ele fala quem fala, o que fará, como fará e qual vai ser a consequência. Gente, isso aqui é a conclusão redondinha, tá? Muito importante responder todas essas questões. Se você avisa que tem um problema social, você tem que falar quem é o agente do problema social, quem vai resolver o problema, o que fará para resolver o problema, como vai fazer, e aqui ele detalha, né, para atingir esse objetivo, aí bota um detalhe. Algumas ações podem ser consideradas, como oferecer avaliações construtivas e benefícios com carga horário flexível. Ó, tá errado isso aqui, ó. A vírgula, né? Para atingir esse objetivo, algumas ações podem ser consideradas, vírgula, como oferecer avaliações construtivas e benefícios com carga horária flexível e oportunidade de classificação. Não, no final das contas está certo a vírgula aqui. Depois, esse como aí, teria que ter 2 pontos? Pode ter. É opcional, né? Tá. Mas pode ter 2 pontos. Uhum. Porque aí você vai estar... Só que se você coloca 2 pontos, a gente pode colocar, por exemplo, oferecer avaliações construtivas, vírgula, benefícios, vírgula, carga horária flexível e oportunidade de qualificação. Ficou bem melhor agora, né? Mudamos um Uhum. pouco a redação da pessoa. Boa observação. Ficou melhor. Mas não tem problema, tá? Não precisa de 2 pontos. Como oferecer avaliações construtivas, porque o como já não é essa conjunção que vai estar ligando, né? É essa parte, nessa parte. Algumas ações podem ser consideradas, vai ter uma conjunção que vai ligar para o resto, né? Então, não precisa de ter um ponto, é optativo. Mas se quiserem, sem problema, vamos colocar. Isso. Vamos colocar só aqui. Estrutura para conclusão, né? Melhor. Para
para a conclusão. Beleza, gente. É isso. Ah, tá. A parte principal da nossa aula, a questão gramatical, ela já foi dada, tá? Então, vamos discutir um pouco sobre a temática do trabalho. Caso vocês queiram, né? A gente tem mais 20 minutos de aula, que eu tinha prometido, mas o conteúdo dessa aula foi esse. Gente, antes da gente entrar na discussão, porque eu tenho alguns pontos que eu quero que vocês pensem sobre. Antes disso, tá claro? Tipo, eu acho que agora tá mais esquematizado do que nunca, né? Se vocês fizerem Ctrl+C, Ctrl+V em todas as suas redações que vocês vão fazer daqui para frente, inclusive quem não me entregou a redação, já faz desse jeitinho aqui, ó. Imprime isso aqui, gruda na frente e faz olhando, porque é assim que a gente vai conseguir realmente aprender, né? Porque, afinal, entender eu acho que todo mundo aqui já entendeu. Agora, decorar e aprender de fato, a gente só consegue com a repetição, né? Então vamos falar sobre algumas temáticas sobre o trabalho. Eu queria ligar minha câmera, poxa vida. Iago, você ficou de corrigir uma redação. Qual? A da aula passada? Não, nossa, na aula. Você falou que se desse, você ia corrigir uma redação. Ao vivo. Só que a única pessoa que me mandou a redação. Não, mentira. A Patrícia também me mandou uma redação. E aí, Patrícia? Quer que a gente corrija ao vivo sua redação? Pode, pode. Já manda esse material aí, por favor, Iago. Põe lá no grupo, por Agora. favor. Agora. Microsoft Word. Eu fui pesquisar ali porque eu não costumo usar, né? Tem de fazer, mas tá certinho aí no Pois é, eu material também esse pensei tem a de mesma fazer, que é coisa, tá? diferente de tem que fazer. Eu pensei Oi? a mesma coisinha O quê? Onde vocês estão olhando? Aí eu, na hora aqui, de ó, tem escrever. de fazer expressa uma ideia de obrigatoriedade. Necessidade, tenho necessidade em estudar. Ter que expressa uma ideia de algo para, coisas para. Ele tem muitas matérias para estudar. E também o ouvido parece que tá errado, né? Na hora que escreve, que fala, parece que tá errado. Mas está certo, ter de fazer. Gente, até Ele, agora eu nem vi onde é isso. No final lá da não, conclusão que você escreveu Ah, isso. na mas não conclusão. está errado, está certo. Eu que bati o olho, como eu não costumo usar, eu Ah, fiquei com aquela tá. dúvida, será que está certo ou está errado? Eu fui Agora eu pesquisar e entendi. está certo. Claro, é porque é imperativo, né? Tem Uhum. de fazer, é obrigatório fazer. É Se ele imperativo. tem que fazer, eu tenho que lavar roupa, mas É. lavar roupa. Caraca, olha Não lá estou me vocês. obrigando a Eu, lavar. eu aqui procurando, mas gente, onde é que elas estão discutindo? O que que é isso? Agora que eu entendi. Gente, perfeito. Ótima observação. Na redação mês passada, você até corrigiu muito na minha redação o que, porque eu tenho mania de colocar que. Aí, por exemplo, eu colocaria tem que, e não tem Uhum. de. Tem de. Inclusive, se vocês prestarem atenção, isso é muito bom. Isso aqui tem que estar no nosso, no nosso prognóstico crítico, tá? Para atingir esse objetivo, algumas opções aqui, ela podem ser feitas. Ela poderia ter colocado tem de ser. Olha lá. Só que o tem com acento circunflexo, porque é ações no plural. Sabiam, né? A diferença do tem com acento com circunflexo e o tem sem acento circunflexo é o plural, né? Beleza. Mudamos aqui, ó. Para atingir esse objetivo, algumas opções têm de ser consideradas. Fica até melhor, né, do que podem ser consideradas. Porque podem é muito passivo, né? Isso aqui é muito mais pontual. Gente, eu vou então dar um controle. Eu não vou corrigir hoje a redação da Patrícia. Não, mentira, vamos, porque dá tempo, né? É rapidão. Vamos. Deixa eu tentar transmitir a redação dela aqui. Mas sabe o que seria melhor? Melhor do que a gente corrigir agora?
seria a gente trazer para a próxima aula, porque eu digito a redação dela no Docs e aí eu consigo fazer corrigir e mudar para a forma com que deveria ter sido escrito em cima da hora, entendeu? Pode falar. Aí é nada, né? Aí é nada, como assim? Não vai ter o que corrigir. Ah, não vai ter o que corrigir? Tá perfeita a redação? Não, eu fiz com esqueleto agora. Ixi! Ah, Estou mais não! confiante, Não, se é estou assim, mais então vamos confiante do que corrigir. na semana passada. Olha, não, agora eu quero, não, agora eu quero ver. Agora eu não quero nem saber que próxima aula o quê. Deixa eu baixar isso aqui agora. A gente vai fazer isso aqui Colocou ao esse vivo. aí lá? Esse documento lá? O coloridinho? Não, é porque eu vou criar um outro doc. É porque esse documento tá gigante. Vou colocar um doc só da aula de hoje. Só um minutinho que eu vou fazer isso. Gente, eu vou fazer isso depois que a aula acabar. Deixa eu corrigir só a aula a coisa da Patrícia, porque ela disse que tá bom, então vamos dar uma olhada nisso aí. Quem sabe eu animo fazer uma redação hoje. Vamos aqui nas fotografias. Hoje? Que hora é onde tu tá? Aproveitar que eu tô sozinha, cara. Sozinha não, só com o pequenininho. A Depois que Carla já tá mais saiu. forte. Onde é que faz? Onde é que eu consigo abrir essa redação? Ah, aqui pronto. Agora eu consegui, ó. Beleza. Gente, vocês estão vendo a redação? Uhum. Ah, top demais. Perfeito. Então eu vou lendo e a gente vai pontuando, tá? Então tá. As mudanças E a climáticas. Carla Essa aqui é da Carla? Não é da Patrícia, não? Acho que ela Não foi é minha. dormir. Não, eu mandei mensagem para ela se tá tudo bem. tá. Ela não respondeu. Ela queria corrigir para participar. Bem, vamos lá. Ela queria participar disso aqui? Não entendi. Sim. Queria. Se quiser deixar para a próxima, Iago, então, ela deve ter tido alguma emergência. Tá. Não, eu até prefiro, porque se eu deixar para próxima, eu consigo transcrever isso aqui para o doc e aí a gente consegue olhar para ela e sublinhar da forma com que está sublinhado as outras, né? Toda bonitinha. Gente, eu vou precisar sair, minha pequena acorda. É. Já volto. Não, gente, vamos finalizar. Faltam 15 minutos. A aula já foi dada. É isso. Beijo para você que precisa sair. Tchau, tchau. E para as outras que ainda estão aqui, para as duas, né? Próxima aula, então, a gente vai corrigir rapidamente a redação da Patrícia ao vivo. Vamos ver se ela é boa mesmo. E assim vai ficar top. Seria legal, inclusive, a gente fazer essa correção com todas as pessoas, né? Com todo mundo. Porque aí fica bacana. É isso, gente. Eu vou salvar o documento da aula de hoje. Abrir aqui o novo separador. E vou mandar para vocês já no grupo do WhatsApp. Então, vou botar aula. Essa é a aula 2 ou aula 3? Nossa. 2. Aula 2. Redação, aula 2. Pronto. PDF. Prontinho, gente. Prontinho nada, não baixou? Aqui, pronto, agora baixou. Redação, aula 2. Pronto. Gente, está no grupo. Nosso modelinho com uma redação que não fui eu que escrevi, naturalmente. Se fosse eu, ela seria bem diferente.
eu daria outras, porque a minha área de conhecimento é outra, né? Eu sou formado nas sociais. Então, vou até parar a gravação aqui. Então, para quem está na gravação, boa noite, beijo, tchau.